Muito boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Através do Instagram, do YouTube e do Facebook. Eu sou o Marcelo Paes Barreto, fundador do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, de Guarapari, Estado do Espírito Santo, Brasil. Conforme os senhores podem verificar, só no YouTube nós temos mais de 400 aulas vídeo, porque aqui não fazemos palestras. São aulas vídeos, onde o professor que estuda, ele tira dos livros seguros o conteúdo para os seus alunos. Jesus, como professor, fez muito isso. Só fez isso. Ele só falava para os seus irmãos, para os seus alunos, aquilo que o Pai tinha lhe passado. Então a matéria sempre foi segura. Exatamente porque era uma matéria que vinha dos ensinamentos do nosso Criador, do nosso Pai. Estamos chegando no mês de agosto e nós vamos ver que Jesus prometeu e falou ao apóstolo João da vinda do Consolador, o Consolador prometido, a doutrina dos espíritos superiores, que ela veio única e exclusivamente para esclarecer, para acabar de esclarecer as leis de Deus que foram muito bem faladas por Moisés e por Jesus e por Paulo de Tarso. A doutrina veio a esclarecer vários pontos importantíssimos para que nós, ao estudá-los, tenhamos um material pedagógico para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação, para aprendermos na ginástica diária conosco e com nossos irmãos, aprendermos a praticar as lições, nos endireitando, nos reconciliando com todos os nossos irmãos, retificando os nossos comportamentos e pensamentos e caminhando com segurança divina pedagógica para o bem, sempre para o bem, para a felicidade. Por isso, em 1º de agosto, está aqui, em 1º de agosto de 1865, era publicado por Allan Kardec o 4º livro da obra espírita. São 5 livros básicos. Era publicado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, de acordo com a doutrina espírita. Então, hoje, nesse agosto de 2023, nós estamos comemorando 158 anos do livro O Céu e o Inferno. É um livro dividido em 2 partes. Na primeira, ele tem os textos explicativos, a maioria deles escritos por Allan Kardec, explicando o porvir e o nada, mostrando que existe o futuro e que o nada não existe. Era a ilusão de alguns homens, de alguns filósofos da época. Ele vem explicar sobre o céu, sobre a morte. Então ele mostra para nós, nessa primeira parte, filosoficamente, ele mostra a importância de nós estudarmos, conhecermos as leis,
para sabermos o que estamos fazendo aqui, para sabermos que somos filhos todos de um mesmo Pai, Deus, e estamos submetidos às mesmas leis criadas por Ele. E responsavelmente compromissados pelos nossos próprios esforços a chegarmos ao bem, à paz, à felicidade, à perfeição relativa. Então, por isso, nós vamos, nesse dia, ler alguns trechos escritos por Allan Kardec, exatamente para as nossas reflexões. O homem está no texto sobre o céu. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, durante a reencarnação, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O Espiritismo confirmou o que Sócrates já havia estudado muito, Jesus já havia explicado a Nicodemos. Ele mesmo mostrou que depois da morte a vida continua, porque ele apareceu por 11 vezes como espírito. O espírito passa pelo fenômeno da morte, deixando o seu instrumento de trabalho, o corpo, mas ele continua com todas as suas obras, com a sua individualidade. E o Livro dos Espíritos, editado em 1857, 18 de abril, é o maior tratado de filosofia profunda sobre todos os temas. O Livro dos Espíritos veio nos mostrar o porquê que Deus criou a lei da reencarnação. Primeiro da encarnação, para aprendermos, para estudarmos. E depois, quando erramos, cometemos vários erros, temos oportunidade de voltar, de programar a reencarnação, para estudarmos como alunos reprovados, fazermos as retificações em nós, fazermos as reconciliações com quem cometemos crimes, pagar por esses crimes, ressarcir os danos e nos endireitar de acordo com as leis da verdade, rumando de forma segura para o bem. Então, o homem compõe-se de espírito, de corpo e espírito. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo. A vida, a inteligência, em deixando o corpo, torna o mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço,
sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que o retinham cativos. Vejam vocês, tudo explicadinho, tudo muito bem explicado. É uma pena que os cristãos espíritas, os cristãos de todas as denominações, não querem estudar. Eles não querem ficar lendo de 1 a 4 horas todo dia, de 1 a 4 horas ou de meia hora a 4 horas. Mas o ideal é ficar estudando todo dia, seguindo a leitura do livro na sequência para aprender e para poder trazer para dentro de si, com firmeza pedagógica, os ensinamentos da verdade. O que nos liberta é o ensino da verdade, e não a mentira, e não a fake news, e não determinados palestrantes que querem contar mentiras, falar do que existe em outros planetas, se nós nem sabemos nos tratar o que estamos vivendo. Esse planeta é a nossa realidade. A gente não deve perder tempo com palestras sensacionalistas, de lugares que ainda não temos nenhuma informação segura. As informações seguras estão aqui, na Terra, que Deus criou e nos empresta temporariamente como escola. Escola de aprendizado, escola de reaprendizado. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Quanto mais nós estudamos, mais nós burilamos o nosso livre-arbítrio, que é a decisão que tomamos. Quanto mais nós estudamos, seguramente, em livros seguros, nós estamos fortificando a nossa capacidade de discernimento, de estudar, de decidir com certeza em todos os momentos de nossa vida. Isso vai fazer com que nós erremos menos ou não erremos, para viver acertando. E aí é que estaremos construindo a paz dentro de nós e a paz em torno de nós, juntamente com os grupos que convivemos, a família, os grupos de trabalho, de religião, a sociedade. Então, pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Olha aqui a diferença, muito bem explicada, entre aquele que estuda e procura estudar com seriedade, um bom aluno, né? E aquele que é malandro, que não gosta de estudar. Aquele que só gosta de seminários, porque vai mostrar os vestidos novos, os ternos novos. Aquele que gosta de escrever, para escrever livros igual aqueles túmulos bonitos por fora, sem nenhum conteúdo por dentro. Olha que livro de conteúdo importantíssimo. Vejam, não é? Então, olha como está aqui, olha. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos. Deus nos criou simples, ignorantes, sem saber,
mas fadados à perfeição pelos nossos próprios esforços. Nós temos que parar de ser escravo da ignorância, da maioria de palestrantes que não estudam, que querem falar de outros planetas, em vez de nós tomarmos contas é do nosso. É como diz o próprio Allan Kardec, na questão 18 do livro A Gênese, nós vamos lá ver que Kardec fala sobre nós aqui, que nós já progredimos muito, mas agora estamos no momento de trabalhar pelo nosso progresso moral. E isso vai demorar de 1000 anos, 2000 anos, porque depende de nós. Assim como também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde está toda a obra cristã reunida de forma pedagógica, ali está mostrando a divisão do nosso planeta em 5. E mostrando que nós ainda estamos numa fase de provas e expiações, onde a violência predomina, a ignorância predomina, as coisas erradas, as grandes dores, grandes sofrimentos. E na última questão do Livro dos Espíritos, 1019, nós vamos ver que a Terra vai passar para o planeta, a etapa da regeneração, quando nós, os espíritos, estivermos nos reformando os nossos grupos, e aí reformaremos a sociedade onde vivemos. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, atrasado, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Aqui nesse planeta nós vamos ver Deus colocar os seus filhos, todos os seus filhos, mas muitos estão em níveis diferentes. E ele coloca na sua lei que aqueles que estão mais elevados devem dar as mãos aos menos elevados, porque somos todos irmãos. Então nós precisamos estudar a sociedade. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, é o esforço de cada um. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o seu progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. O Espiritismo vem mostrar que nós fomos feitos simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades de cursar as aulas, os cursos das leis de Deus, para a grande ginástica de nos enquadrarmos nelas. Isso tem que ser a força de vontade íntima, é a coragem íntima, é a didática,
é a vontade de estudar de 1 a 4 horas por dia, só livros seguros, para nós sermos conhecedores da matéria e podermos progredir pelos nossos próprios esforços. Então, isso é importante. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca entre os homens, recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então, na verdade, os livros espíritas, o Espiritismo, o Consolador Prometido, ele foi construído em 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o espírita, principalmente aquele que quer ser espírita, ele tem que estudar em casa, na sequência certa, os 5 livros. De repente, ele vai ter que ler esses 5 livros umas 4 vezes, numa mesma encarnação, para procurar tirar o proveito, igual os alunos, o proveito correto para ser um bom cristão, igual o aluno para ser um bom médico, um bom advogado, ele precisa estudar. Nós também temos que estudar para sabermos nos governar, para sabermos o que vai acontecer conosco. O que é que vai acontecer conosco? Isso é de suma importância. Queridos amigos, ainda nesse livro, Allan Kardec colocou, isso é um trabalho dele, em razão dos estudos que ele fez, ele colocou o Código Penal da Vida Futura, mostrando, porque o Espiritismo vem mostrar que nós somos, em nós, o passado, as nossas obras das reencarnações passadas, as obras do presente, ou somos um aluno competente ou relaxado, e mostrou que estamos procurando rever os nossos erros do passado, agora, preparando o nosso futuro melhor ou pior. Muitos vão ter reencarnações mais duras, seja no corpo físico, a cor, a fealdade, a pobreza ou a própria riqueza, que às vezes vai ser utilizada para fazer o mal, pela ignorância e insistência na ignorância do indivíduo, com doenças seríssimas. Daí o Espiritismo veio estudar o que nenhuma outra filosofia religiosa conseguiu explicar: as aflições, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda parte desse livro com os depoimentos dos espíritos. Mas aqui Allan Kardec escreve sobre o Código Penal da Vida Futura. E eu vou fazer um resumo para nós, porque a nossa ideia do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, é chamar a atenção, é fomentar o estudo, é fomentar, fazer com que você estude. E aí, ele, com esse código, ele quis mostrar para nós como as leis de Deus são rigorosas. Todos nós, não tem privilégios, todos somos iguais perante a lei, todos vamos responder pelos nossos atos. E todos vamos ter a oportunidade de retificar os nossos erros
e de nos adequarmos às suas leis e começarmos a caminhar de novo, de forma segura para o bem. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Todos nós que cometemos agressões às leis, nós vamos responder. Todos que cometemos agressões a nós e aos nossos semelhantes, nós vamos responder. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Na hora que nós vamos reencarnar, toda a espiritualidade superior vai colaborar conosco para as melhores escolhas no colégio da nova reencarnação. Então, todos nós vamos escolher as reprimendas pedagógicas que melhor nos sirvam para a nossa correção. O Pai não dá a ninguém peso maior do que ele consegue carregar. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade de estudar, de trabalhar, de começar de novo, de se reconciliar, de se arrepender e de se começar a se corrigir dentro dos limites da lei da verdade, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A felicidade é fruto dos nossos esforços. Porque a felicidade da matéria ninguém leva nos caixões. Nós levamos as obras, a evolução intelectual e moral. Isso nós levamos com o Espírito. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Assim, eu quis trazer para vocês, porque estamos iniciando o mês de agosto de 2023 e em 1865, há 158 anos, nós temos esses 5 livros maravilhosos para serem estudados e empreendidos por nós, na nossa reforma, na nossa melhoria, na conquista da nossa felicidade. Muito obrigado pela atenção. Desejamos a todos um feliz 2023, com muito estudo em livros seguros. Só acredite naquilo que é seguro. Não faça fake news, não fale mentira. Tenha coragem de dizer não às palestras e diga sim aos livros seguros. Tenha coragem de dizer: eu sou um estudante, um trabalhador do Cristo, e estou começando a trabalhar comigo, me renovando, retificando meus enganos, meus erros, meus crimes, porque eu sou filho de Deus e vou me encontrar com Ele semi-perfeito, dizendo a Ele: pelos meus esforços, segui os seus ensinamentos e aqui estou, junto a Ti, meu Pai, com as orientações de Jesus,
da doutrina dos espíritos superiores nos 5 livros básicos. Estou aqui. Muito obrigado. Um abraço fraternal a todos vocês.